Hoje é o nosso primeiro episódio do Eleva Talk, nosso podcast, e temos a nossa convidada, Anne Caroline Brito. Ela que é doutora em Ciências Fisiológicas pelo Programa Multicentro de Pós-Graduação da SBFIS, tem doutorado sanduíche na Pennsylvania State University, nos Estados Unidos, e mestre em Ciências Fisiológicas pelo Programa Multicentro de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Sociedade Brasileira de Fisiologia na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Anne, que também é bacharel em nutrição pela UFBA e atualmente é professora da UNEX em Vitória da Conquista, Bahia, e professora na Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira. Você, Anne, atua na área de nutrição materno-infantil, no estudo de microbioma intestinal de crianças neurotípicas. E esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre microbioma intestinal de crianças neurotípicas. Seja bem-vinda ao nosso podcast. O nosso objetivo é levar ciência a todas as pessoas com temas de extrema relevância e que também muitas vezes é pouco falado. Sim. Então, seja muito bem-vinda, Anne. Obrigada. E fala pra gente do seu doutorado, da pesquisa de doutorado também, que tem como tema microbioma intestinal e sua influência sobre o perfil inflamatório e integridade da barreira gastrointestinal de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Então, assim, eu amei e já quero saber mais sobre a sua pesquisa de doutorado. A gente já inicia assim, dessa forma. Vamos lá? Vamos sim. Primeiro, oi, Maria Alice e os nossos ouvintes. É um prazer imenso fazer parte desse momento com vocês. Então, um objetivo de um podcast que se coaduna com o meu, que é esse de levar ciência, levar informação. Isso é um ponto muito relevante, principalmente quando nós falamos de crianças neurotípicas, principalmente envolvendo o transtorno do espectro autista. A gente tem passado por alguns momentos muito importantes no que diz respeito à divulgação relacionada com essa temática. E hoje a gente tem muita informação, mas tem muita informação desatualizada, tem muita informação que ainda não é cientificamente comprovada. Então, poder fazer essa discussão, e ainda mais sobre esse tema, é algo extremamente relevante para a gente, Então, respondendo a sua pergunta, com relação à minha tese de doutorado, que tem esse nome super grande, parece que ninguém vai entender nada, mas... Estou curiosa. Mas, assim, explicando bem sucintamente, o que foi que a gente fez? Nós estudamos o microbioma de crianças brasileiras, mais precisamente crianças aqui da nossa cidade, e tentamos caracterizar esse microbioma, essa microbiota. E comparamos essa caracterização que nós fizemos com crianças muito semelhantes em termos de idade, sexo, etc. Só que eram crianças que não tinham TEA. Então, no nosso grupo inicial, nós tínhamos crianças que tinham diagnóstico de TEA e depois nós comparamos essa caracterização com crianças que não tinham. E, além de fazer isso, a gente tentou relacionar outros elementos importantes, como, por exemplo, atividade inflamatória no intestino, permeabilidade da barreira gastrointestinal. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. E, além desses fatores, nós também estudamos outros relevantes que têm a ver, por exemplo, com o perfil alimentar dessas crianças. Então, como que é mais ou menos caracterizado ali, principalmente em termos de processamento de alimentos, como é que essas crianças tendiam a se alimentar, Será que isso tinha a ver com essa composição da microbiota? Então, meio que a gente começou a fazer esse panorama geral para tentar entender, de fato, não qual a influência, porque estabelecer uma influência é muito difícil, porque a gente tem que dizer quem está causando o quê. E isso é muito difícil de responder, Que é igual aquela célebre pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Fica meio assim. Mas a nossa ideia, na verdade, é tentar associar esses fatores, Então, como essa composição de microbiota pode estar associada a outros elementos associados à TEA e que muitas vezes faz parte da nossa dinâmica de tratamento, de cuidados nas clínicas de maneira geral, Então, como nutricionista, a ideia fono também tem, a neuro também tem, enfim, outras características que a gente acaba cuidando, mas nem sempre faz essa associação, com a composição da microbiota.
Excelente. Na Eleva, que é a clínica, né, que eu sou sócia proprietária, que, assim, tenho o prazer imenso de falar sobre o atendimento que a gente faz lá, que é um atendimento interdisciplinar, sabe, Anne? A gente trabalha com todos os profissionais, tendo contato um com o outro e com o que cada um faz no seu atendimento. Então, a gente contribui um com o outro. E um dos casos que a gente identifica, um dos déficits que a gente identifica é a seletividade alimentar nas crianças que nós acompanhamos. Então, por isso que também foi algo que nos fez pensar da importância de falarmos sobre isso e te convidar para falar sobre a sua pesquisa, falar sobre o microbioma, falar como que isso pode impactar, influenciar e quais são as possibilidades também de intervenção. Então, justamente para a gente também levar conhecimento às famílias, para a gente expandir esse ambiente clínico, sabe? As paredes da clínica. Para além disso, o que a gente pode fazer? O que a gente pode auxiliar essas famílias em seus domicílios, em suas casas, na sua realidade, no seu ambiente natural. E agora, Anne, falando sobre o microbiota, que a gente ouve tanto falar, mas as especificidades, né? O que é que você pode explicar para a gente sobre o microbiota intestinal e sobre como isso acontece no intestino, no cérebro, qual a ligação entre eles? O que é que você pode trazer para a gente em relação a isso? Tá, vamos lá. Então, antes da gente falar da microbiota intestinal mais propriamente dita, o que a gente precisa entender? De maneira geral, nosso organismo, internamente e externamente, a gente é povoado de micro-organismo. E quando a gente fala micro-organismo, a gente está falando das bactérias, né? Que são aquelas que a gente mais conhece. Aquele grupo de micro-organismos que a gente mais conhece, mas a gente também tem outros, como fungos, vírus e etc. Tem pesquisas, inclusive, que falam que a gente tem mais célula de bactéria no nosso corpo do que célula nossa propriamente. Aí eu brinco com os meus alunos e digo assim, a gente é mais bactéria do que a gente mesmo. Só que cada ambiente do nosso corpo vai ser permeado, vai possuir ali uma característica, uma população de micro-organismos diferentes, porque cada parte do nosso corpo é diferente. Então, se a gente para estudar o conjunto de micro-organismos, que é o que a gente chama de microbiota, né? Então, microbiota é o conjunto de micro-organismos que habitam, que moram ali em determinadas partes do nosso corpo. Então, se a gente estuda a microbiota da pele, da nossa pele, a gente tem uma microbiota que é característica. Se a gente estuda a microbiota das vias aéreas superiores, a gente já tem uma outra característica. Outros micro-organismos conseguem crescer e conseguem ficar nessa região pelas características que essa mesma região tem. E no intestino não é diferente. Então, quando a gente vai para a microbiota intestinal, a gente já está falando desse conjunto de micro-organismos, e aí, leia-se, bactérias, vírus e fungos, né, que povoam essa região do nosso intestino. De maneira geral, a gente pode identificar a nossa microbiota como uma digital. E esse é um grande desafio de trabalhar com a microbiota. Por quê? Porque nós duas moramos na mesma cidade. Se a gente mora na mesma cidade, a gente pode dizer assim, olha, temos hábitos muito parecidos, temos uma dieta talvez ali, né, bem parecida no que diz respeito a coisas típicas, mas você tem um perfil de microbiota e eu tenho outro. Pessoas que moram na mesma casa, inclusive, podem ter um perfil específico de microbiota. Então, é como se ela fosse uma digital. A de ninguém, assim, a gente não tem uma microbiota igualzinha à outra. Mas a gente tem populações em comum. Por mais que a nossa seja diferente, se eu pegar a sua e a minha para avaliar, nós vamos ter ali um perfil parecido. A gente pode diferenciar ali em alguns micro-organismos específicos, né, em coisas mais assim, mas de maneira geral a gente tem um perfil muito, muito parecido, né? Então, a microbiota intestinal vai ser, portanto, esse conjunto de micro-organismos. Até um tempo atrás, a gente achava, e a gente só falava desses micro-organismos quando a gente tinha que falar de defesa. Não sei se você vai lembrar, né? Mas às vezes a gente, quando criança, deixava uma coisa cair no chão, aí a avó, a mãe fala assim, sopra e come,
Que aí é bom que se tiver qualquer bactéria, qualquer verme, a bactéria do intestino vai matar, né? Porque associando sempre os micro-organismos da microbiota com a função de defender o nosso intestino, defender o nosso trato gastrointestinal de micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos que causam doenças. Só que os estudos mais recentes, e aí recentes no sentido de nos últimos 10 anos, se a gente leva em consideração o tempo, né, de pesquisa que a gente tem, de estabelecimento de método científico, é algo muito recente para a gente. Então, nos últimos 10, 12 anos, o que se tem percebido é que esse conjunto de micro-organismos tem um amplo espectro de atividades. Então, para além de só defender, o que já é muita coisa, né? Só defender a gente de micro-organismos que causam doenças, essa microbiota, ela é capaz de modular muitas coisas, muitos acontecimentos e eventos fisiológicos nossos. Então, a gente tem uma microbiota que pode modular, por exemplo, o nosso sono. A gente tem uma microbiota que pode influenciar nas intolerâncias alimentares que a gente tem, e isso pra gente é um ponto extremamente importante, né? Então, muita gente aparecendo aí com intolerância à lactose, intolerância a glúten, e aí, assim, do nada surge... Quando a gente vai realmente olhar, avaliar clinicamente, a gente consegue ver uma pessoa que tem um desajuste dessa microbiota. E esse desajuste pode levar a alterações em processos digestivos, fazendo a pessoa se sentir mais, ou se ter sintomas e sinais de intolerância. Né? Então, isso também é um fator importante para a gente. A gente tem uma regulação de humor também muito importante. A gente já sabe que esses micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal são também capazes de produzir, de sintetizar hormônios, e esses hormônios têm uma ação central. O que é que significa dizer isso? Que eles produzem lá na nossa microbiota, como no nosso intestino existe uma ligação direta com o nosso sistema nervoso central, então é como se eles trocassem diretamente essas informações. Então, se eu tenho micro-organismos que produzem certos hormônios, eu vou conseguir ter uma resposta central, né, para esse tipo de hormônio, né? E muitas vezes esses hormônios estão relacionados a hormônios estressores, né, e outros associados que podem influenciar em outros elementos, né? Sintomas do trato gastrointestinal, estão ligados também à metabolização de fármacos, medicamento que a gente utiliza, eles são capazes de pegar lá, né, aquele princípio ativo e metabolizar também. Então, tem se descoberto muita coisa sobre a microbiota intestinal, de maneira que hoje a gente diz que essa microbiota é o nosso segundo cérebro. Sim. Né? Então, a gente já tem isso muito claro. E por que um segundo cérebro? Porque ele consegue modular tão bem quanto o nosso próprio cérebro, né? Tendo em vista os neurotransmissores que eles conseguem produzir, eles também conseguem modular muita coisa que tem a ver com o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente vive essa relação simbiótica com esses micro-organismos. E a gente está descobrindo essas potencialidades a partir de agora. Então, isso beneficia a gente, né? Porque isso não é um malefício, é um benefício quando essa microbiota está organizada, ela funciona direitinho. Mas a gente tem também outras alterações sistêmicas quando essa microbiota, por algum motivo, se desregula e gera, né, todo esse transtorno, todas as dificuldades que uma pessoa pode apresentar. Essas informações que você traz aqui, eu fico pensando muito nas crianças e adolescentes que acompanhamos na clínica. Uhum. Quando os pais chegam na clínica, geralmente nós gostamos de perguntar como eles dormiram, se dormiram bem, e somos bem enfáticos assim. Dormiram em qual horário? Acordaram em qual horário? Somos objetivos para entender se isso vai trazer um impacto no comportamento da criança na intervenção, para a gente já anteceder alguns comportamentos que possam vir a ocorrer. Então, a gente faz ali toda uma análise desses antecedentes, justamente o sono, para identificar se vai ter uma alteração no humor. Então, no autismo, quando você traz essas informações, impacta significativamente, certo? Significativamente. A gente já tem dados, inclusive, que mostram que alterações da microbiota, principalmente a presença de alguns micro-organismos patogênicos que crescem, são capazes de alterar a metabolização de hormônios do sono. Então, um dos hormônios que estão relacionados ao sono e que é mais comum da gente ouvir falar é a melatonina.
né? Então, tem ali a ver com esse processo de acalmar esse sistema nervoso central. E essa melatonina também tem a ver com o nosso ciclo circadiano. Ou seja, quando a gente tem luz, quando a gente tem dia, a gente tem um nível menor de produção. Quando a gente vai caindo ali à tarde e à noite, a gente vai diminuindo a luminosidade, a tendência é que essa produção aumente. Mas a gente já sabe que o microbiota alterado é capaz de modular esse processo, né? Essa produção e síntese de melatonina também. Então, pensa só, uma criança com TEA, e é importante a gente ressaltar, percepção das crianças com TEA com relação a sono, incômodo e dor não são verbalizadas da mesma maneira que a gente costumeiramente faz, né? Então, algumas vão apresentar comportamentos e nem sempre a gente vai conseguir identificar que aquele comportamento é um incômodo que está associado a um determinado tipo de coisa. Então, a gente ainda tem de lidar com esse fator, né? E aí a gente pode pensar, uma criança com TEA que já está com esse intestino alterado, somando outras alterações juntamente com a alteração do sono, que tipo de resposta à terapia eu espero que essa criança tenha? Né? Então, muitas vezes, e isso acontece com uma certa frequência, as famílias vêm com uma expectativa muito importante sobre o trabalho do profissional ou da equipe multiprofissional que acompanha a criança. Mas existem algumas dificuldades nesse contexto que a gente não consegue controlar por conta desses fatores que ninguém está vendo, né? Então, como que a gente vai adivinhar, por exemplo, que é a microbiota intestinal alterada, que está alterando percepção de sono, que está alterando alimentação, que está alterando o gosto alimentar, que está deixando a criança incomodada e aí também ela não está dormindo bem e ela chega na terapia e não consegue render o quanto ela poderia por conta de todo esse prejuízo. E aí a gente soma tudo isso, né? E como profissional da saúde, profissional que está cuidando dessas crianças, a gente também se vê no embate. Numa angústia. Numa angústia, porque a família espera, mas a gente também espera. Exatamente. A gente espera uma melhora. E quando a gente vê que uma criança não responde àquilo que a gente está propondo, e a gente, nossa, mas eu tenho, o plano tá certo, ela tem esse perfil e a gente tem esse cuidado, né? Fala a gente porque eu cuido delas também, da parte nutricional. E quando a gente não vê essa resposta, isso gera uma angústia muito grande da gente, né? Mas, às vezes, a microbiota é a última coisa que a gente vai pensar. Não? Então, que bom que a Eleva já faz esse trabalho, né? De perguntar sobre sono, de perguntar sobre alimentação, porque isso tudo diz muito do que esperar, inclusive, dessa criança que a gente recebe. Né? Isso é importante. Muitos comportamentos interferentes que acabam acontecendo, que são aqueles comportamentos, né, muitas vezes autolesivos, heterolesivos, tem crianças que não apresentam esses comportamentos, mas gritos, se jogam no chão, enfim. Essas alterações comportamentais, elas podem vir provenientes justamente desses antecedentes que a gente falou aqui. Então, o fisiológico sempre é algo que a gente busca descartar. Então, olha, se a gente descarta as questões fisiológicas, a gente parte para outras possibilidades, né? Outros antecedentes para a resposta daquele comportamento e a consequência que é o que foi feito logo após a emissão do comportamento da criança. Então, a gente analisa toda essa contingência e essa questão fisiológica é uma das que a gente mais preza, assim. E é importante, muitas vezes eu percebo que há uma dificuldade de entender do outro, entender assim, olha, é uma parte muito relevante. Né? O comportamento, ele pode ser modificado por causa das questões fisiológicas. Então, por isso que foi também essa busca, né, por trazer esse conhecimento, essa informação, falar sobre esse tema. E aí, diante de tudo que você trouxe aqui, eu estou curiosa. Estou curiosa para saber como foi o teu estudo, a tua pesquisa na Penn State University. Agora você vai me falar se falei corretamente, lá nos Estados Unidos. Como foi essa experiência? Conta pra gente. E a relação com o autismo. Teve alguma relação? Como foi essa tua pesquisa? E a gente quer saber mais, porque nós somos curiosos. Claro! Compartilharei, sim. Primeiro que foi uma experiência muito importante para mim. Como profissional, como, na época, doutoranda, né? Mas isso repercutiu muito na minha forma de ver a minha profissão, a minha atuação e também a minha especialização, né? De maneira geral, eu trabalho com ciência,
eu escolhi isso para minha vida. Eu sou professora, eu atuo na clínica, mas a minha atuação e a minha... tudo que eu utilizo é com base científica. Então, um ponto muito positivo do que eu aprendi, eu reforcei isso, na verdade, né? Quando eu fui para Penn State, foi justamente o fato de estarmos mais rodeados desse ambiente científico, né? Nós temos muitas diferenças, claro, principalmente com relação ao acesso a coisas. Graças a Deus, o meu processo de doutorado foi um processo muito bem assistido. Eu tive um orientador maravilhoso, tive um orientador que sabe administrar, nunca me faltou nada em termos de equipamento, em termos de reagente, para que eu pudesse fazer essa pesquisa. Então, quando eu lancei essa proposta para o meu orientador, à época, que era o professor Lucas lá da UFBA, ele abraçou demais, né? Então, essa ideia inicial foi minha. E ele me permitiu, eu achei isso muito importante. Primeiro que ele me permitiu escolher esse tema. E era um tema que eu já vinha pensando há muito tempo. Quando surgiu a oportunidade da gente ir para Penn State, eu ainda fiquei, Lucas, eu acho que não vai dar certo isso, não vai dar certo. E aí acabou que a gente conseguiu, né? Nós fomos contemplados aí com uma parte de auxílio aqui por bolsas brasileiras. Mas a universidade, a Penn State, juntamente com o laboratório da professora Erika Ganda, custeou uma grande parte dos meus experimentos. Então, a gente teve um custeio misto, né? Lá no laboratório, lá na Penn State, eu me dediquei mais a essa parte da microbiota. Isso é um ponto importante da gente falar. Porque o laboratório da professora Erika é um laboratório mais voltado para essa parte de biotecnologia. Então, quando eu fui para lá, eu fui aprender a desenvolver essa análise de microbioma. E aí, um ponto, parêntese importante, a gente falou de microbiota, que era o conjunto de micro-organismos, e aí, quando a gente fala microbioma, a gente está falando o conjunto de genes desses micro-organismos. Então, quando eu falei para você que a gente fez essa caracterização, a gente olhou para esse conjunto de genes desses micro-organismos. Então, por isso que a gente estudou o microbioma deles, né? Então, essa microbiota expressa genes e esse conjunto de genes é chamado de microbioma, certo? Então, quando eu fui para Penn State, eu fui aprender a fazer isso, né? Nós utilizamos uma tecnologia de ponta para poder fazer, e isso é algo inédito para a gente. Nós não temos aqui tão acessível a nós esse tipo de tecnologia. Muitos estudos no Brasil acabam sendo feitos com micro-organismos específicos. Então, se a gente observar hoje na literatura, o que a galera faz? Eles pegam um micro-organismo e vão tentar entender qual é a participação desse micro-organismo lá no TEA, ou em um elemento que esteja associado ao TEA, né? Mas, por conta dessa ida para Penn State, a gente conseguiu fazer essa análise desse conjunto de genes. Então, a gente precisa realmente de uma tecnologia muito mais, assim, avançada, que a gente chama de sequenciamento de nova geração, o que a gente tem de mais atual para se estudar genomas. E foi isso que eu fui aprender a fazer lá, porque aqui a gente não tem esse aporte tecnológico. Então, isso mudou muito a minha forma de ver o que era, né? Então, quando a gente falava microbiota, estudo da microbiota, isso era uma interrogação na minha cabeça. Falavam assim, a gente fez um mapeamento dos genes, e eu ficava, mapeamento dos genes, certo? Sabe aquela coisa vaga? Deve ser como eu estou aqui. Pois é. A gente fica naquela coisa bem vaga, assim, na cabeça, aí ficava mapeamento, aí eu ficava, certo, ok, entendi. Mas ficava, assim, uma viagem, né? E quando eu fui pra lá, não, eu tive a oportunidade de ver o que é de fato isso, como que a gente faz isso, né? Aprendi a fazer e tudo mais. E aprendi a utilizar muito a bioinformática. Se algum estudante de biotecnologia, pessoas afins estiverem ouvindo a gente aí, e quando eu falo bioinformática, o pessoal já desce escorregando assim na cadeira, porque nem todo mundo gosta, né? E eu aprendi sobre bioinformática também na Penn State. Então, foi um tempo que eu passei lá, que foi um tempo muito rico, foi um tempo de muita imersão para mim, para eu aprender a fazer essas coisas, porque eu nunca quis deixar ninguém fazer para mim. Eu sou orgulhosa nesse sentido, tá? Não gosto que as pessoas façam para mim. Eu gosto que elas me ensinem a fazer. Porque isso gera domínio, né? Do que a gente faz. Então, por isso que eu fui e falei, olha, já que eu vou realmente entrar de cabeça nisso, porque eu quero fazer, eu vou fazer. Tive muita ajuda, claro, né?
pessoas que me ensinaram, a professora Érica, que me deu muito apoio para fazer, e outros professores aqui também do Brasil, né, da UFBA, também me ajudaram e me incentivaram, mas eu me sinto muito feliz e me sinto muito orgulhosa de dizer que eu aprendi, eu que fiz as minhas análises todas. Então, esse período em que eu estive na Penn State foi mais pensando nessa parte mesmo da análise do microbioma, que foi realmente o que me tomou mais tempo né, dentro do doutorado, porque eu tive que aprender, e enfim, é muito material de análise. Então, assim, meu estudo foi um estudo muito grande, eu não consegui colocar todas as coisas no trabalho, na minha tese, que eu deveria ter colocado, e tem banco de dados para alguém estudar por 10 anos, se a pessoa quiser, de tanto dado que tem lá ainda para ser explorado. Então, daí você tira, né, como é que foi imergir nisso para poder aprender. Mas foi uma experiência muito boa pra gente. Nossa, você contando e assim, você contando e a forma como você conta, transmite pra gente quanto que foi enriquecedor. E aí eu estou pensando aqui, enquanto mestranda, né, eu qualifiquei recentemente. Parabéns. E aí eu já fico pensando, gente, a minha defesa, mas eu quero doutorado. E eu quero viver essas experiências também, sabe, fora. Eu vejo que você foi e você voltou. Isso significa que você trouxe esse conhecimento pra cá, pro Brasil. Sim. Você trouxe pra Vitória da Conquista. E agora você trouxe pro Eleva Talk. E trouxe pra todo mundo que tá nos assistindo. Né? Então, assim, tanto conhecimento, a forma como você fala. E o mais legal é porque você fala de uma forma muito objetiva e esclarecedora. Então, por mais que essa interrogação que eu falei é uma interrogação de quem não é da área, né, da sua área, mas eu estou compreendendo claramente o que você está trazendo e acho que todo mundo que está nos assistindo também. E aí eu quero trazer essa relação do que você falou sobre a seletividade alimentar. E qual o impacto disso, por exemplo, na seletividade alimentar, nos desconfortos intestinais e alternativas, possibilidades de intervenção? Como você pode compartilhar isso com a gente, Anne? Olha só, teve um dado no meu trabalho que foi um dado que me causou muita confusão. Porque na minha tese, eu analisei, a gente usou um instrumento, né, um questionário, que foi um questionário padronizado para poder avaliar o comportamento alimentar de crianças. Então, realmente, ele já tinha sido... Ele é um questionário que foi originalmente construído nos Estados Unidos, mas nós tivemos pesquisadores que validaram esse questionário para o Brasil. E nós temos vários trabalhos que utilizam esse questionário, né, em escolas e tudo mais. Então, é um questionário muito bem estruturado. E daí eu falei, vamos usar. E fui super assim, falei, cara, se nada der certo nesse trabalho, eu tenho certeza que isso aqui vai dar um resultado, porque quando eu sentava com as crianças e quando eu sentava com os pais dos participantes, para mim era muito clara a seletividade alimentar. Nos diálogos que nós tínhamos, quando a gente ia falar, por exemplo, sobre sintomas gastrointestinais, a gente tinha uma lista de sintomas e eles precisavam dizer quais sintomas que eram permanentes nas crianças, a frequência desses sintomas e tudo mais. E depois eles precisavam produzir uma espécie de diário alimentar pra gente poder avaliar as características da alimentação dessas crianças. E aí, quando eu peguei isso, eu falei, nossa, se nada der certo nesse trabalho, isso aqui vai ser um resultado muito bom. Quando eu peguei esse questionário, quando eu baixei o resultado, eu falei, eu errei essa estatística. Eu fiz de novo, eu falei, eu fiz alguma coisa errada. E eu fui, Lucas, avalia pra mim, por favor. E ele, Carol, tá certo, Lucas, não tem como. E o que me chocou, assim, né, foi o fato de as crianças com TEA, segundo, né, porque quem responde o questionário é o responsável pela criança. Então, segundo os responsáveis pelas crianças com TEA, eles não conseguiam perceber nessas crianças comportamentos associados à seletividade alimentar. Ou seja, quando a gente avaliou seletividade, nós observamos uma diferença estatística importante, mas como sendo crianças do grupo controle, que são as crianças neurotípicas, os responsáveis dessas crianças conseguiam perceber muito mais o comportamento seletivo delas do que os responsáveis pelas crianças com TEA. E isso fez um boom na minha cabeça. Falei, Deus, como assim? Porque pra gente, às vezes, é muito óbvio, né? Então, você olha, do pouco que você consegue perceber, que você consegue dialogar, você fala, temos uma questão aqui, né?
temos uma seletividade. Qual é a origem dela? Não sei. Mas existe uma seletividade aqui. E me chamou muita atenção o fato de esses responsáveis não conseguirem fazer essa identificação, sabe? Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é isso. Quando a gente fala de seletividade, a gente também perpassa pelo ambiente de conhecimento desses responsáveis, né? E o que eu fui observar depois, analisando o histórico alimentar dessas crianças, é que, como a família tinha hábitos alimentares muito próximos dos hábitos da criança, então era muito difícil eles oferecerem, por exemplo, alimentos que a criança já não consumia. Então, como que você observa a seletividade alimentar se você não estimula com outros alimentos? São sempre os mesmos. Então, se são sempre os mesmos, aqueles mesmos aos quais as crianças já estão habituadas a consumir, elas nunca vão apresentar, por exemplo, um comportamento de recusa. Né? Elas não vão apresentar. Então, um fato importante também que a gente observou, a quantidade de alimentos ultraprocessados que são consumidos por crianças com TEA. E quando a gente foi avaliar, esses mesmos alimentos ultraprocessados faziam parte dos hábitos alimentares da família. Fica ainda mais difícil da gente perceber seletividade alimentar. Então, um ponto que eu chamo a atenção aqui, que eu reforço, nesse contexto da seletividade, é esse. A gente não pode esperar que a nossa criança tenha uma alimentação linda, maravilhosa, brilhante, cheia de vegetais, frutas e verduras, se o ambiente em que ela está não é um ambiente permeado por esse tipo de alimento. Não dá para esperar isso, né? Então, esse aí já é um primeiro ponto importante. Meu filho é seletivo. Ele não come fruta. Ok, tudo bem, mas vamos lá. Como é a alimentação da família? Então, a mãe come o quê? Os pais moram juntos? Se moram juntos, dentro de casa, quem mora junto? Como é que é? Cada um come no lugar? Meu filho não gosta de comer na frente de ninguém. Eu ia falar justamente né? sobre isso. Pois é, meu filho não come na frente de ninguém. Toda vez que chega alguém, e eu também recebo relatos disso, e a criança tá comendo, se chega alguém, a criança quer sair. Essa exposição do alimento, né? Como isso é apresentado. Exatamente. Então, a criança quer sair. E aí, quando a gente vai ver, é uma criança que nunca foi exposta, por exemplo, a um almoço, um momento de refeição que reunisse a família. Ela sempre comeu sozinha. Então, é o comer sozinha de você come primeiro, como você dá mais trabalho para comer ou comer mais lentamente, então a gente te dá a comida primeiro e depois senta todo mundo para comer. E você sempre come só. Então, essas coisas a gente precisa observar antes da gente olhar para a microbiota, porque daí a pouco as pessoas vão dizer que tudo é microbiota, mas a gente tem um elemento comportamental em casa que é muito importante. Né? Então, eu acho que esse é um ponto digno de a gente tocar aqui, né, nesse podcast, já que ele também é voltado para as famílias, né? Então, famílias, por favor, estão me ouvindo a gente aqui? Fiquem atentos. Fiquem atentos, por favor, tá? Porque olhar para essa parte da dinâmica familiar, dinâmica de casa, é tão importante quanto olhar para elementos fisiológicos. Inclusive porque para a gente incluir esses elementos fisiológicos como um ponto de problema, a gente também precisa ter em casa uma boa base para essas crianças, né? Então, eu acho que esse aí já é um ponto bem importante para a gente avaliar. O segundo ponto que você trouxe, que é um ponto também muito relevante, é a questão de sintomas do trato gastrointestinal. No nosso estudo, nós tivemos cerca de 60 crianças. Todas as crianças com TEA, sem exceção, todas elas apresentavam pelo menos 2 tipos de sintomas do trato gastrointestinal. Então, de uma lista enorme, de mais de 15 sintomas específicos, nós tivemos alguns bem dominantes. Todas as crianças apresentavam pelo menos constipação. Elas não conseguiam fazer cocô. E aí, eu sempre falo, gente, pensa um adulto que está constipado. E a pessoa não consegue fazer cocô por 3 dias. Isso muda o humor de uma pessoa adulta que tem controle sobre as suas emoções? Completamente. Minha avó falava, quando a gente estava assim, muito mal-humorada, ela falava, fulano tá enfesado. Aí eu parei pra pensar, nossa, enfesado, olha só aqui. Porque você falou pois agora, eu fiz né? uma referência. Enfesado. E eu, cara, enfesado tem a ver com fezes. Então, uma pessoa que não consegue evacuar, uma pessoa que não tem um bom processo, não tem um intestino regulado nesse sentido, é uma pessoa cujo humor também é afetado, né?
o humor dessa pessoa é afetado. Agora a gente pensa numa criança que também tem essa dificuldade, mas é uma criança que ainda não consegue regular o que ela sente com o que ela fala e como ela reage a isso. Então, a gente tem uma série de comportamentos que podem aparecer por causa de um elemento que é fisiológico. Aí tem crianças que aumentam, né, o número de crises. E aí, gente que confunde a crise com a birra, Exatamente. né? E aí fica, não, mas é porque ela é muito birrenta. Não, porque ela é muito birrenta. E aí, quando a gente vai ver, a criança está manifestando um incômodo fisiológico. Crianças que mudam repentinamente, né, essa característica, então passam dias constipada e do nada apresentam uma diarreia absurda. Ficam 2, 3 dias diarreicas e depois voltam para a constipação. Também é um quadro importante da gente poder avaliar. E eu fico observando isso no atendimento clínico. Novamente eu trago assim, as respostas esperadas, sabe? E eu sempre falo que o terapeuta ele precisa ser muito flexível. Porque se você recebe uma criança e você já tem essa base, e esse podcast é para vocês profissionais também, se você tem essa base de conhecimento, você precisa ser muito flexível para poder mudar todo o teu processo de atendimento. Porque a resposta dessa criança provavelmente não vai ser esperada para todo o teu plano de ação da intervenção. E também como falar isso para a família, né? Como informar que aquela sessão ela não foi tão proveitosa e explicar o porquê disso, porque as famílias precisam saber o porquê, o motivo. Então, esse conhecimento, essa base, olha, perguntar questões, né? O que essa criança tem se alimentado, como tem sido essas refeições, o impacto, né, em casa, como é que tem sido também esse comportamento, se está associado ao mesmo comportamento na clínica, para chegar de repente a essa informação. Sim. Porque o terapeuta provavelmente não vai ter essa informação na hora. Mas se você vê que a criança tem mudado, então o humor, se geralmente a barriguinha, não sei se faz sentido, a barriguinha tá um pouquinho mais durinha, né, mais rígida. Então a gente já tem um elemento aí para analisar. Eu falo isso porque recentemente eu identifiquei esse comportamento na criança e por causa de Polly, né, que foi quem intermediou, eu consegui entender melhor a respeito. E foi muito bacana, porque ela falou, olha, Alice, pode ser essa questão intestinal. E quando eu toquei na barriguinha em uma outra sessão, e ele tava com a barriguinha bem durinha, bem rígida e chorando, eu toquei, ele precisava de um acolhimento. Sim. E eu falei, olha, aqui nós estamos reforçando todos os comportamentos, porque essa criança precisa de um acolhimento, está sentindo dor, e ele não vai conseguir produzir, ele não vai conseguir aprender. Não é produzir na realidade, é aprender. Aprender. Exato. Então, eu acho isso importante. E, Anny, você tocou a questão, né, da seletividade alimentar. E eu só tô voltando rapidinho, porque eu fiquei pensando, assim, sobre essa questão da introdução alimentar e da intervenção precoce no TEA. Sim. Então, vamos supor, se essa família, ela tem um diagnóstico recente ou não tem, ou tem alguns sintomas ali, e tá com diagnóstico, né, possível diagnóstico de autismo, de TEA, e já tem uma possibilidade, né, de seletividade alimentar, poucos alimentos, a importância de fazer uma introdução alimentar. Você poderia falar um pouco a respeito disso? E só queria ressaltar também que nós estamos falando do TEA, mas que acontece com crianças típicas. Exato. Todas as crianças, né, todas as pessoas típicas e atípicas. Aqui a gente está trazendo essa referência para o TEA, mas é importante ressaltar essa questão. Isso. É importante a gente falar da introdução alimentar, porque, volto a dizer, tem coisas que parecem muito óbvias. Famílias que pensam na introdução alimentar como dar o alimento pura e simplesmente. Então, chegou o momento de deixar o leite, seja o leite materno, fórmula infantil, e passamos agora para os alimentos. Mas o que a gente precisa lembrar? Ou o que a gente precisa saber? Quando a gente fala em introdução alimentar, que começa sempre aos 6 meses, a gente não faz ressalvas para o início dessa introdução antes. Por que a gente não faz? Porque fisiologicamente e anatomicamente a gente só tem esses marcos do desenvolvimento postural acontecendo nos 6 meses, né? Tanto que na clínica, quando a gente faz a avaliação, quando os pais chegam para fazer a introdução e tudo, então ali perto dos 6 meses a gente já faz uma visualização geral sobre
essa parte postural. Então, da criança conseguir sustentar seu pescoço, da criança conseguir se manter mais ereta. E isso é um marco importante para a gente começar a introdução. Então, a gente sempre começa aos 6 meses. Essa introdução começa aos 6 meses, mas essa introdução vai até os 2 anos de idade. Ou seja, quando a gente para pensar, esse primeiro ano, principalmente, é um primeiro ano de apresentação dos alimentos para essa criança. Porque, veja, a gente não nasce sabendo comer. A gente não nasce sabendo o que é o gosto de uma alface, a gente não nasce sabendo o que é o gosto de brócolis. A gente não tem essa referência de alimento. Né? Então, a gente não pode esperar que em 2 meses, 3 meses, uma criança que vinha ali com uma alimentação baseada no leite materno, etc., simplesmente reconheça os alimentos e ela passe a se alimentar da comida naquele momento e ponto, acabou. Então, o que a gente precisa pensar é que esse é um processo de apresentação. Apresentação. E toda apresentação precisa ser bem feita. Por quê? Sempre tem, na infância, a partir dos 2 anos, e esse na clínica é um dos relatos que eu mais escuto, porque toda pessoa que chega lá, olha, meu filho está seletivo, seja criança com TEA, criança neurotípica, olha, eu estou percebendo que fulaninho está rejeitando alimentos. Tá certo, vamos pensar aqui, como é que foi essa introdução alimentar? Quando foi que você começou a perceber esse comportamento? Olha, fulano comia bem até ali 1 ano e pouco. Chegou ali nos 2 anos e pouco, ele começou a rejeitar esses alimentos. Parece que isso é um marco, essa parte dos 2 anos. Uhum. E por quê? Por que isso, né? Por que a gente tem? Primeiro, a gente tem um acontecimento neurofisiológico de desenvolvimento muito importante, que é a criança vem numa curva de ascendência para crescimento. A galera que gosta de fazer mesversário, vocês pegarem aí as fotos de mesversário das crianças e colocar uma do lado da outra, não parece que é a mesma criança. Porque a velocidade de crescimento e a velocidade de ganho de peso até 6 meses depois de 1 ano é mais alta, né? Só que depois que a gente já se desenvolveu, que a gente, né, o cérebro tá ali já mais formadinho e tudo mais, o nosso corpo entende que, olha, agora que esse organismo já tá aqui, ele tá sobrevivendo, ele já sabe andar, a gente precisa desenvolver uma outra parte, que é a parte neurocognitiva. Então, a criança, ela deixa de sentir fome como ela sentia antes. Então, essa necessidade energética dela diminui, porque agora aquele corpo não vai mais crescer como crescia antes e nem ganhar peso como ganhava antes. Então, a criança demonstra um interesse pelo alimento muito menor do que o que ela tinha. Isso já assusta muitos pais, muitas famílias. Então, como assim fulano comia um prato inteiro de comida que eu botava e agora ele não come nada? Tá acontecendo alguma coisa. Então, a gente já tem essa resposta fisiológica. Além disso, a gente ainda tem um cérebro que está borbulhando, querendo interagir com todas as coisas do ambiente. Então, a criança de 2 anos e pouquinho que senta para almoçar, mas tem um brinquedo na frente dela, ela não vai olhar para a comida, ela vai olhar para o brinquedo, né? A criança que você coloca, e a criança que aprende a falar não, e ela começa a entender o que não significa. Então, quando alguém oferece para ela, olha, que abobrinha, não quero. Ela começa a entender a relação desse não que ela dá como um elemento de autonomia e ela vai entender. Então, é como se ela estivesse fazendo um experimento ali, né? Então, deixa eu experimentar esse não quero. E vamos ver o que acontece. Isso é natural, né? Só que o que acontece em casa e com as crianças com TEA também acontece com muita frequência. As crianças começam a mostrar esse desinteresse pela comida e a gente começa a fazer uns processos de substituição. Então, já que fulaninho não quer comer a comida que eu faço, aquela que é de sempre, aí eu começo a perguntar, olha, então já que você não quer comer essa comida, você quer comer um outro? Já que você não quis a fruta, você quer, sei lá, um bolinho? E daí a pouco do bolinho eu passo pro salgadinho, daí a pouco do salgadinho eu passo pro suquinho de caixinha, e daí a pouco eu vou ensinando a ela o quê? Que ela existem outras possibilidades de alimentos, inclusive alimentos ultraprocessados, que ela pode consumir, só que quando ela volta para o que era de referência, ela não encontra semelhança entre os alimentos. Minha gente, vocês aqui do podcast, vocês estão assistindo aí. Quem souber
Nós hoje vai colocar no YouTube, né? Vai, com certeza. Vou lançar esse desafio aqui para o pessoal do YouTube. Quem arrisca me dizer aí um alimento in natura que tenha o mesmo sabor que aquele sabor de tutti-frutti? Me fala um alimento in natura que tenha o mesmo sabor, similaridade de sabor com tutti-frutti. Ou seja, são sabores que eu não encontro referência no que era antes natural, né? Então, aquele sabor que é ressaltado pelos aditivos alimentares, né? Pelos açúcares e etc., a criança não encontra ressonância. E aquele para ela vai ser muito melhor. Então, ela passa a rejeitar muito mais os outros e ficar com esses ultraprocessados. Então, de maneira geral, o que eu percebo é o pessoal fazendo essa substituição. E com relação, isso dentro do processo de introdução alimentar. No TEA, a gente ainda tem alguns outros elementos que podem impactar nessa aceitação, além dessa troca. Essa troca também vai acontecer, né? Então, mas existem alguns outros fatores que vão impactar, como, por exemplo, sinais e sintomas gastrointestinais. Então, a criança ela pode rejeitar alimentos em algum momento porque ela está com dor, porque ela está incomodada, porque o ambiente não permite uma boa interação com o alimento e nem com as pessoas. A rigidez também. A rigidez também está associada a isso, né? Então, aquela rotina muito rígida que pela qual a criança opta. Então, tem criança que só vai comer alimento de um tipo, ou alimento de uma cor, ou alimento que só tem aquela característica. Então, a gente também consegue observar esses elementos. E quando a gente faz uma introdução alimentar bem feita, esses traços já são percebidos logo no início. E aí, a gente tem uma melhor possibilidade de intervenção, né? Então, quando a gente fala dessa introdução alimentar, é justamente o período em que a gente começa a avaliar o contato da criança com o alimento e como essa criança está respondendo a esse alimento também, né? Então, por favor, se a gente já pode falar aqui de intervenções, pode falar de intervenções? Pode, com certeza. Olha, assim, não julgo, tá? Quem faz, mães, pais, famílias, não julgo vocês, porque eu entendo o desespero pelo qual vocês passam. Mas é importante a gente ressaltar que tem famílias que chegam lá no consultório e falam assim, ô, Anne, então, fulaninho não queria comer. Aí, o que eu fiz? Eu botei escondido. Cortei bem pequenininho. Acontece com muita frequência. Pois é. Cortei bem pequenininho, botei lá escondido na comida de fulaninho, que é pra fulaninho poder comer, porque eu fiquei desesperada porque ele não tá comendo, né? E aí, assim, como eu falei, não julgo, porque às vezes é o que a família consegue fazer pra criança se alimentar. Mas aí a gente corre num problema, que é o problema da quebra de confiança. Sim. Né? Então, crianças de maneira geral, mas a criança com TEA, ela tem referências de confiança. Quando ela identifica, né, esse problema trazido pela pessoa de confiança, essa confiança se quebra. E aí, o que é que vai acontecer? A tendência é que, ao invés dela melhorar essa condição, né, de ampliar o seu leque de possibilidades alimentares, ela vai reduzir ainda mais. E com um agravante, a pessoa em que ela confiava para colocar a comida dela, fazer a comida dela, não confia mais. Né? E aí vai virar toda uma bola de neve, né? Exatamente, vira uma bola de neve isso. Porque aí eu aumento essa seletividade, aumento ainda mais essa rigidez com relação aos alimentos, a quem faz o alimento, porque ainda tem isso, né? Então tem crianças que, se a mãe que faz, a criança não come, só come se a avó fizer a comida, ou se a avó colocar a comida dela. Então, a gente ainda tem esses outros agravantes, né? Então, eu acho que o ponto principal que a gente precisa pensar em se tratando de seletividade é, primeiro, paciência. Sim. Segunda coisa, hábitos familiares, né? Tem um momento que o nosso cérebro, ele tem uma característica que é a característica de apresentar um comportamento espelho. Ou seja, um comportamento de imitação, de certa forma. Sim. Né? Crianças com TEA, elas apresentam de certa forma esse comportamento, não tão nitidamente quanto as crianças neurotípicas, mas elas também apresentam. Então, a rotina da casa, em termos de oferta e presença de alimentos, interfere diretamente no que essa criança tem acesso. Então, como é que o meu filho vai querer, sei lá, salgadinho, bolacha recheada e tananá, se ela não tem acesso a isso em casa ou não tem acesso a isso na escola? Que é um outro ponto importante, né? Então,
permear sempre o ambiente alimentar da casa com os alimentos que a gente quer que a criança consuma é algo muito importante para a gente. Porque ela vai começar a ter essa percepção de hábito, ela vai começar a ter essa percepção de rotina, né? Deixar os alimentos acessíveis para as crianças, falo isso para as famílias sempre. O alimento que você quer, a fruta, a verdura, deixa lá acessível para ela. Deixa ela encostar, pede para ela pegar para você. Está preparando um alimento na cozinha? Fulaninho, pega ali para mim aquele, por favor. Sem a pretensão de que ela coma naquele momento, mas para que ela crie uma relação de segurança com aquele alimento, porque ainda tem isso, né? Na seletividade é como se o cérebro acendesse um alerta ali e, cara, não, esse negócio é perigoso, isso aqui é perigoso, não vamos comer. Mas, à medida com que a criança vai interagindo com esse alimento, ela vai, sim, apresentando um comportamento de maior segurança com esse mesmo alimento, né? Então, eu sempre digo isso, deixa o alimento acessível para a criança, deixa a criança participar também da feitura do alimento, né? Ensina para ela como faz, leva ela para a cozinha, vamos fazer um bolo hoje nós dois, um bolo de chocolate, com morango. E você já cria uma lembrança, exato, né? Você cria memórias, você cria, você tem ali uma relação com aquela criança que ela vai guardar, que ela vai lembrar posteriormente. Exato. Tempo de qualidade. Exatamente, e é o que tem faltado com muitas crianças e em muitas famílias. Tempo de qualidade. Exatamente. Né? O número de crianças hoje que fazem suas refeições em frente à tela. Você tá aí, né? Deve sofrer com isso também. Exatamente. Né? É uma das questões que a gente trabalha bastante. É. Anny, estamos nos aproximando do encerramento. Tá maravilhoso. Eu tô muito feliz, tô muito animada. E não acredito que estamos encerrando. Eu quero você novamente aqui, por favor. Nós queremos, tenho certeza. Todo mundo vai querer você aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre o probiótico, prebiótico. Falasse um pouco a respeito pra gente caminhar para o nosso encerramento. E também sobre questões punitivas. Vamos lá. Primeiro, só trazendo aqui, né, probióticos e prebióticos. Quando a gente fala do probiótico, a gente está falando daquele comprimidinho, daquela cápsulazinha, ou do pozinho, né, seja lá como ele venha. E ali dentro a gente vai ter o micro-organismo. Sim. Tanto que quando a gente pega a caixinha do probiótico, a gente vai ver lá os nomes, né? Sei lá, lactobacillus, sei lá, prosnitzi, lactobacillus ou paracasei, bifidobacterium longo. Aí a gente vai ver um bocado de nome estranho, porque aqueles nomes ali são os nomes dos micro-organismos que estão naquelas cápsulas. Então, isso é o probiótico, quando a gente dá mesmo o micro-organismo. Pré-biótico é como se fosse a comida do micro-organismo, certo? Então, o pré-biótico a gente oferta ali a fibra que vai servir como alimento para o micro-organismo que está lá na microbiota poder se alimentar dele e poder se multiplicar. E a gente tem também os simbióticos, que é a combinação do probiótico com o pré-biótico. Então, eu ofereço o micro-organismo e a comida dele. Vem os dois juntos e aí eu faço essa administração. De maneira geral, o probiótico ele pode ser muito útil quando a gente fala da recuperação do trato gastrointestinal, certo? Então, a criança está lá fazendo um processo, uma terapia para recuperação do intestino, estava com o intestino com sinais de inflamação, porque, né, a microbiota estava prejudicada, aí os micro-organismos que estavam lá eram micro-organismos causadores de doenças, aí fizeram translocação, ou seja, saíram do intestino e foram para a corrente sanguínea. Aí chegou lá na corrente sanguínea, o sistema imunológico entendeu que aquilo ali era uma coisa perigosa. E eu ativo o meu sistema imunológico que corre todo mundo pro intestino e vira assim uma festa. Sabe quando a polícia entra numa rave proibida e tudo... É um negócio parecido com isso lá dentro. Então, normalmente, quando a gente está fazendo a recuperação desse intestino, uma das alternativas que a gente tem é a de administração de probióticos e prebióticos. A gente já tem trabalhos importantes falando sobre a funcionalidade dessas duas substâncias nesse processo de recuperação. Inclusive, nesse ano? Acho que foi esse ano, final do ano passado. Esse ano. Nós tivemos a oportunidade de escrever o capítulo de um livro que foi publicado recentemente,
que fala muito sobre essa parte da microbiota e todos os aspectos, um conjunto de pesquisadores brasileiros quem realizou essa obra. Eu fiquei muito feliz de poder ter participado disso. E escrevi um capítulo junto com outros 2 pesquisadores falando justamente da funcionalidade dos pré- e probióticos para a microbiota. Então, a gente tem muito trabalho que mostra que essa administração no processo de recuperação do trato gastrointestinal é muito importante, justamente porque eles oferecem substâncias, né, nutrientes para que a gente tenha uma boa microbiota. Só que tem um detalhe importante que eu faço questão sempre de deixar claro. Não é simplesmente pegar a substância, o probiótico ou o prebiótico e dar para a criança. Probiótico é bom, então vou tacar-lhe probiótico. O prebiótico é bom, e taca-lhe prebiótico. Não é assim. Porque a gente não coloca uma família numa casa que está desabando, né? Então não vai adiantar eu administrar probiótico e prebiótico num organismo que está prejudicado. Então eu preciso usar isso como um coadjuvante. Então, junto com o pré e junto com o pró, eu preciso fazer outras alterações para eu poder, né, ter ali um ambiente favorável para o crescimento desses micro-organismos. Então, isso aí é um ponto importante. Tem comprovação científica de funcionalidade? Tem, sim. Mas essa funcionalidade, ela vai ser mais eficaz e ela vai ser mais efetiva quando eu tenho também outras modificações no ambiente, na alimentação e etc. Então, eu preciso de fazer uma associação para que, de fato, eu tenha uma resposta satisfatória nesse sentido. Você perguntou de probiótico, prebiótico, fatores punitivos. Sim. Fatores punitivos. Nenhum alimento deveria ser utilizado como punição ou como recompensa. Isso tem uma repercussão imensa, e aqui falando de maneira geral, no nosso comportamento e na nossa relação com a comida. Hoje a gente tem uma população adulta que só consegue pensar em alimento em se tratando ou de punição ou de recompensa. Então, se eu faço uma coisa bem feita, a minha recompensa é uma comida. Se eu olho para o meu prato ou se eu prefiro um alimento, eu posso sentir vergonha porque eu estou comendo aquilo. Então, eu tenho ali o comportamento que é mais compulsivo. Ou então, como eu já tive processos punitivos, eu associo a comida a uma coisa ruim, então minha alimentação é muito ruim também. Quando a gente faz isso, isso tem uma repercussão na vida adulta de qualquer indivíduo, né? Comida foi feita para nutrir? Foi. Mas comida também é afeto, né? A alimentação que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, a gente faz questão de reforçar isso também, né? Que dentro dos 10 passos da alimentação saudável, que a gente tem mais recentemente, tratar o ambiente alimentar como esse ambiente de troca, esse ambiente acolhedor e esse ambiente, né, favorável, faz parte do desenvolvimento saudável do que é a alimentação. Justamente para a gente não ter essa relação problemática depois. Fora que, quando eu digo para a pessoa, eu bato na mesa e você só vai levantar daí depois que você comer tudo. Olha que tipo de relação eu estou ajudando essa pessoa a desenvolver com o alimento. Então, todas as vezes que ela olha para o alimento, ela entende que aquilo ali é um processo punitivo. Ou então, eu vou ficar muito triste se você não comer tudo. Eu vou chorar se você não comer tudo. Qual é a associação que essa criança vai fazer? A de que eu sou um fracasso porque nem comer eu consigo. Então, se eu não como, a minha mãe, ou que seja lá quem for, fica triste. Ou então, olha, se você comer tudo... A culpa também, né? Dessa pessoa, dessa criança, dessa adolescente. Exatamente. A culpa dessa criança, desse adulto. E ele leva isso para a vida. Ele leva isso para a vida, né? Muitas pessoas hoje que têm um comportamento mais compulsivo são pessoas que tiveram de lidar com isso na infância, né? A infância, aquela coisa do... Não pode deixar a comida no prato. A criança que é forçada a comer o tempo inteiro. Então, hoje é o adulto que, mesmo quando ele não quer, ele não aceita deixar. Então, ele empurra a comida mesmo. Ele vai comer, mesmo quando ele não quer. E vai ter sempre essa relação. Ou o adulto que, quando tá muito triste, vai lá e come e depois sente culpa. Poxa, eu não devia ter comido. Poxa, por que eu comi isso tudo? Por quê? Então,
a gente vai fazendo essas construções ao longo da infância por causa desse reforço de comportamento, só que quando o indivíduo chega na vida adulta, a gente quer penalizar esse mesmo indivíduo por ele ter comportamentos que foram reforçados na infância. Ou seja, é um paradoxo, né? Eu obrigo a criança a comer, ela passa a vida adulta entendendo que ela é obrigada a comer, e aí quando ela chega num determinado momento da vida, alguém diz pra ela, mas você come demais, você devia parar de comer. Exatamente. Né? Como é isso? Então, essa relação de punição ou de recompensa com alimentos é um tipo de comportamento que a gente precisa ter muito cuidado. Né? Então, independente de qualquer coisa, a criança tem o direito dela de comer. A gente precisa também entender o ambiente emocional que permeia essa relação, né? Entre a criança e o comer que ela tem. E isso é importante, a gente saber respeitar esse limite, né, da criança, para que ela aprenda a respeitar seus próprios limites, para que ela também aprenda a descrever o seu limite para outra pessoa. Né? Então, olha só essa... Aí eu já tô viajando aqui, né? Mas tá maravilhoso, eu tô assim, não acredito que vai acabar. Pois é, mas isso repercute muito em outros comportamentos, né? Se ela não quer e alguém diz pra ela que independente de ela não querer, ela vai ter que fazer, eu também tô criando um adulto ou um jovem que depois, mesmo não querendo fazer muitas coisas, ele vai ceder e ele vai fazer. Então, é uma pessoa que depois pode não saber impor limites ou nem impor limites, mas comunicar o seu limite para outras pessoas. E a gente nem imagina que isso pode ser reforçado com a alimentação, né? Exatamente. E você tá falando, eu estou pensando assim, nossa, a gente ensina a criança a dizer o que ela quer, o que ela não quer, mas aí se ela fica diante de uma situação como essa, vai ser difícil para ela entender o que de fato ela tem que comunicar, ou se ela deve ou não comunicar, se ela tem o poder de decisão, né? E quando a repulsa, muitas vezes por não conseguir, enfim, realmente faz a gente refletir, pensar sobre muitas coisas, o impacto da alimentação na vida como um todo, e sobre como esse tema, Anne, é tão importante, sabe? Quanto mais você fala, e a forma como você fala, sabe? Isso faz refletir muito, pensar muito e querer saber mais, querer aprender mais. Eu estou aqui como uma aluna e eu aprendi muito, sabe? Uma explosão de conhecimento que me faz pensar como eu posso levar isso para o meu cliente na prática, mas também para a minha família na orientação parental, no treinamento parental, em contato com a nutricionista do caso, com a equipe interdisciplinar e de entender que, olha, a gente está com um caso assim, tem esses déficits e também a seletividade alimentar, essas questões que não chega necessariamente a uma seletividade alimentar, como você trouxe as outras questões intestinais, enfim. Como é que a gente pode, enquanto equipe, pensar em estratégias junto com a nutricionista do caso, junto com a terapeuta ocupacional, junto com essa família, como a gente pode levar para esse ambiente natural, que é onde tudo acontece? Então, o ambiente clínico, e eu sempre reforço, o fato de ter uma clínica não significa que eu não quero que a gente quebre essas barreiras e a gente entre nesse ambiente familiar, nesse ambiente natural, que é onde tudo acontece. Então, eu tô muito contente. E eu quero deixar com você a palavra agora de encerramento, tá bom? E já te agradeço por ter aceitado o convite, a Poliana que intermediou todo esse processo. E, assim, eu acho que eu vou roubar ela, você dela, né? Falar, meu Deus do céu, porque muito conhecimento. E fala pra gente aí as palavras finais do nosso podcast Eleva Talk. Primeiro, eu queria agradecer imensamente a você por essa intermediação maravilhosa, por a Poli também, e toda a equipe aqui do Eleva Talk, pela oportunidade de trazer esse assunto, um assunto pelo qual eu sou apaixonada. E para mim é sempre uma grata satisfação poder falar sobre, né? Sobre crianças, sobre TEA, sobre microbiota, sobre análises. Então, a minha expertise está aí, mas também o meu coração tá nisso. Então, sempre que eu falo com muito amor, falo com muita devoção a esse tema, com muito prazer. Então, aqui, poder dialogar com você hoje, para mim, foi algo extremamente importante, né? Quero agradecer também aos nossos ouvintes que ficarão aqui conosco, né? Espero que eles façam também bom proveito desse momento. Espero que seja para eles também um momento de muito aprendizado. E é isso, reforçando sempre com
pais, mães, profissionais da saúde, profissionais que atendem crianças neurotípicas, neuroatípicas, que a gente precisa olhar para essas crianças de maneira geral como um todo. Uma criança não pode ser reduzida a um diagnóstico, né? Então, quando a gente fala que uma criança tem TEA, eu não estou dizendo que ela tem uma doença, né? Eu não estou dizendo que é porque ela tem, que ela vai apresentar, que eu preciso de uma cura. Então, esse ambiente ainda é muito permeado por isso. Então, o cuidado que a gente precisa ter é o cuidado de olhar para essa criança como o ser humano complexo que ela é, como todos nós somos, de olhar para as suas particularidades e, como nós, como profissionais, termos também a capacidade e a sensibilidade de atravessarmos essa ideia do diagnóstico e começarmos também a olhar para outros fatores, mesmo que eles não estejam ali no nosso domínio, né? Mas como profissionais que a gente consiga olhar para elas e falar, olha, isso aqui parece que está acontecendo, então não é da minha alçada trabalhar com isso, mas como um profissional, cabe a mim também fazer essa intermediação com outros profissionais. Porque quando eu somo conhecimentos, eu tenho uma possibilidade muito maior de ter um sucesso, de ajudar aquela pessoa, aquela família que está procurando o nosso auxílio, né? Então, esse ponto, para mim, acaba sendo um ponto sensível e importante, tá? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada demais por me convidar para esse momento, que é o primeiro, né? Eleva Talk. Estou aqui nesse momento de inauguração, muito feliz e espero que nós possamos estar juntas outras vezes, falando deste ou de outros temas, tá? Um prazerzão. O prazer é todo nosso. Você, Anne Caroline Brito, que é nutricionista materna infantil, é professora e esteve conosco aqui. Eu aprendi muito e eu imagino que vocês também. Muito conteúdo de qualidade, embasamento científico, que é o que a gente está aí tentando entregar para a comunidade, para quebrar as barreiras da universidade, as barreiras clínicas, exato, e chegar até você. Chegar até você também, que muitas vezes queria saber um pouco mais, mas ainda teve dificuldade de alcançar, né, esse conteúdo e um conteúdo de qualidade. Então, muito obrigada, Anne, e a todos vocês que estão nos assistindo. A Eleva, as famílias da Eleva, que fazem parte também desse processo, que é quem nos motiva também, que nos motivou para que isso também se tornasse uma possibilidade, né? Para a gente chegar um pouco mais próximo de cada família, da Eleva, fora da Eleva e a comunidade como um todo. Muito obrigada, Anne. Eu, Maria Alice Costa, agradeço a todos vocês e finalizamos, então, o nosso primeiro episódio do Eleva Talk. Valeu! Bye, bye.